Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Eli Vander e o meu objetivo hoje é passar esse treinamento para você que é da minha equipe, até para você que não é, mas pode estar utilizando esse treinamento também, né? Só com um detalhe no seguinte, né? Esse treinamento ele foi desenvolvido em face a uma necessidade do meu grupo. Então eu enxerguei uma necessidade e tive que criar um treinamento que viesse ao encontro dessas necessidades. Então, hoje vai ser um treinamento muito rápido, né? O objetivo é abordar 3 assuntos. Um assunto, ele engloba sonho, objetivo e alvo, tá? Depois, a gente vai falar sobre as ferramentas para que nós possamos manter o foco nesse sonho, nesse objetivo, nesse alvo que a gente tem. E depois disso, a gente vai estar falando a respeito do quadrante de Robert Kiyosaki, que é uma coisa impressionante, uma coisa muito bem esclarecedora, que vai pautar aí as diferenças de todas as pessoas que nós temos no mundo dentro desses quadrantes, e a gente vai conseguir subdividir esses grupos e enfim, conseguir, com essa visão geral, com essa visão macro da coisa, a gente vai conseguir colocar todo mundo no eixo e aumentar a produtividade de todo mundo da nossa equipe. Então, para começar falando, vamos falar aqui do nosso primeiro tópico, né? O sonho, o objetivo, o alvo, né? A gente vai abordar aqui um assunto muito delicado, porque a gente conhece muita gente negativa, muita gente que, por conta de N situações da vida, as pessoas acham que elas não tiveram o direito de sonhar. Ou, quando a gente fala sonhar, a gente fala de um objetivo muito forte, a gente fala de uma coisa muito de uma coisa grande que talvez a maioria das pessoas não consigam alcançar, tá? Um alvo, né? E o grande fator que vai te motivar a ter sucesso nesse negócio, se você não compreender que é o seu sonho, o seu objetivo, o seu alvo, ferrou, você não vai conseguir alcançar, tá? Por quê? Porque a gente está falando de um trabalho, a gente não está falando de um negócio de ganhar dinheiro rapidamente. Não é isso. A gente está falando de um trabalho. E quanto maior for a eficácia do seu processo de trabalho, mais rapidamente você vai alcançar o seu objetivo, você vai alcançar o seu sonho, você vai chegar ao seu alvo, tá? Então, para começar, nós temos esses tópicos, né? Que pessoas que não sonham, não constroem motivos para mudar de vida, gente. Isso é um fato. A gente tem hoje aproximadamente de 100% das pessoas do mundo, a gente tem 10% de pessoas que sonham. Tem pessoas que dizem que esses sonhos são ganância, sabe? As pessoas são gananciosas, as pessoas querem algo muito grande e tal, né? Tem pessoas que chamam sonhos de ganância, né? Chamam os objetivos, né? Tem pessoas que têm objetivos. Olha, eu quero ter uma casa na praia, esse é o meu sonho, é o meu objetivo. Tem outro que fala, eu quero ter uma lancha, né? Dos sonhos que a gente está falando, eles podem ser tanto sonhos materiais quanto sonhos de vida, assim, do tipo, eu quero morar com minha família nos Alpes Suíços, né? Isso é um sonho também, né? Eu quero ter uma casa lá na Califórnia, sabe? E lá em San Diego, na cidade de San Diego, na Califórnia, que é uma coisa muito bonita, né? Eu tenho um sonho, eu quero viajar para todos os lugares do mundo, eu quero ir para Nova York, eu quero morar em Paris. Enfim, o sonho, ele é geralmente algo que ele não vai vir de mão beijada. Ele é algo que você precisa criar caminhos para chegar até ele, tá? Mas ele precisa existir, porque de 100% da população, só 10% tem um sonho. Só 10% tem isso que alguns chamam de ganância. Eu, por exemplo, eu tenho sonhos também. Eu tenho sonhos e, graças a Deus, agora eu já encontrei os caminhos para chegar até esses sonhos, né? E você precisa ter um sonho, você precisa ter
um motivo, um objetivo, você tem que ter um alvo, que senão esse negócio para você, ele não vai ser relevante. Ele vai ser um simples negócio onde vai colocar um pouco de dinheiro no seu bolso. Mas ele não vai de fato mudar a sua vida, ele não vai permitir que você alcance esses sonhos. Então o objetivo desse nosso assunto agora é você ter que definir o que você quer. E todo sonho, ele é precedido, você tem que ter uma meta, você tem que ter um período, um prazo para chegar nesse sonho, porque é isso que vai dizer para você quando você vai chegar nele, vai dizer para você qual é o empenho que você vai ter que desenvolver no seu trabalho para você alcançar esse sonho. Tá? E, por exemplo, né? Eu quero ter uma Mercedes Z350. Uma Mercedes Z350 está custando aí aproximadamente R$400 mil. Né? Só que isso não basta só sonhar, você tem que colocar um prazo. Você tem que colocar eu tenho que alcançar esse alvo, esse sonho, em 5 anos. Então agora a gente está começando a planejar como a gente vai chegar nesse sonho. E aí você vai perguntar, né, mas que caminhos que eu tenho para chegar nesse sonho? Então, no nosso caso, a gente está falando de uma empresa de marketing de rede, a gente está falando de uma equipe, de um grupo de marketing de rede, né? Então, a gente vai ter que desenvolver ferramentas ao longo do caminho que facilitem o passe adiante, que facilitem as pessoas a compreenderem o nosso negócio para que elas possam desenvolver. Então, para você ter um sonho, já é um passo, porque muitos de vocês eu sei que não têm sonhos, tá? Que às vezes se limitam pelas dificuldades da vida. Eu não tenho nem o dinheiro do pão de amanhã, como é que eu vou ter sonhos, né? Tem gente que pensa desse jeito, e o pior, a gente está cercado de pessoas que pensam desse jeito, e geralmente as pessoas que pensam desse jeito, elas não têm sucesso na vida, porque eu tenho certeza, se você conversar com as pessoas que têm sucesso na vida, elas vão falar para ti, eu tive sucesso porque eu tive um sonho, porque eu tive uma ideia, porque eu fui atrás desta ideia. Tá? Então todo sonho ele é uma ideia que você projeta e você vai correr atrás dela, né? Você acha que Ike Batista ele é Ike Batista desde sempre? Ele é esse nome forte no mundo dos negócios? Não. Ike Batista foi vendedor de seguros, né? Ele foi um vendedor, gente. Ele foi um vendedor. E só que ele tinha um sonho e ele perseguiu esse sonho e ele teve coragem para perseguir esse sonho e ele hoje, graças a Deus, e graças a muito esforço dele mesmo, né, ele é uma das referências no mundo dos negócios. Ike Batista aqui no nosso país, tão fantástico, nossa pátria amada Brasil. Então, para você conseguir alavancar nesse negócio, cara, tu tem que ter um sonho, tu tem que ter uma meta. Nem que essa meta não seja uma Mercedes, mas que ela seja um Honda Civic. Eu quero ter um Honda Civic em 1 ano. Então você vai ter que trabalhar de modo a produzir o suficiente para adquirir esse bem. Eu quero comprar minha casa própria este ano. Cara, tu tá em frente de um negócio que ele não pode te dar uma casa própria, ele pode te dar 2, 3, 4, 5. Depende tudo da força com que você vai encarar essa estrada para alcançar o seu objetivo, o seu sonho. Então, para ser curto, né, alimente um desejo de ter algo maior do que você poderia ter atualmente. Tá? Você tem que sonhar, você tem que alimentar esse desejo, você tem que estar em contato com isso, você tem que pesquisar. Você quer comprar uma Mercedes? Então você entra no site da Mercedes, vê como é que esse carro é, vê as cores que tem, vê as possibilidades, vê a roda, vê se é banco de couro, vê se enfim, esmiúce, vê a potência do motor, se é 6 cilindros, se é 4 cilindros, se é 12 cilindros, se o cilindro é em V, se é em linha, enfim. Cara, você tem que alimentar o seu sonho, você tem que alimentar esse desejo. É isso que vai fazer você parar de patinar e começar a correr. Tu vai engrenar a marcha e vai começar a correr, tá? Não se conforme às vezes ser alguém insignificante, porque as pessoas que estão do seu lado são maiores do que você. Não. Seja alguém referência. Só você sendo referência, você vai conseguir que sua equipe te siga. Só você sendo referência. Nós que estamos nesse negócio, temos que entender o seguinte. A gente está dentro de um Boeing 777 Dreamweaver, se eu não me engano, esse Boeing.
Cara, é um Boeing fantástico, é um avião muito moderno, só que você tem alguns pontos que você pode estar dentro desse avião. Ou você pode ser o comandante do avião, ou você pode ser o passageiro desse avião. Cara, tanto quem é comandante, quem é passageiro, tem lá os seus benefícios. Mas eu vou te falar, se você quiser ter uma equipe que confia em você, você precisa ser o comandante. Tá? Se as pessoas que estão sentadas lá no avião que você pega quando você vai viajar nacionalmente ou internacionalmente, se as pessoas que estão lá, que estiverem lá, tiverem alguma dúvida sobre as capacidades do comandante, as pessoas elas entram em pânico e elas derrubam o avião, sabe? Mas o que faz as pessoas ficarem ali tranquilas, sentadinhas nas suas poltronas, sabendo que elas estão em cima de uma lata que está voando, é a confiança no comandante. E você precisa ser o comandante da sua equipe. Então, cara, para você comandar a sua equipe, você precisa ter sonhos bem definidos. Você precisa falar com propriedade de sonhos. Só dessa forma, você vai conseguir cativar a sua equipe, trazer a sua equipe para a sua ideia e fazer com que eles sejam mais produtivos. Tá? Então, você tem que produzir isso em você para que isso irradie para a sua equipe. Você tem que ser algo produtivo. Então, a primeira coisa que nós precisamos, gente, é de fato ter um sonho bem definido, um objetivo, para a gente ter um alvo, para quando a gente pegar a nossa arma para atirar nesse alvo, a gente saber no que a gente está atirando, para a gente não ficar atirando a esmo aí, tá? Então, gente, a primeira coisa que você precisa fazer é, de fato, ter um grande sonho, algo grande, que vai dar gosto de você acordar e falar, hoje eu vou batalhar por esse sonho. Uma pesquisa americana, ela revelou alguns dados, cara, eu me perdi aqui, porque é o seguinte, eu sou um cara que leio muitos livros, né? Então, eu já li Pai Rico, Pai Pobre, de Robert Kiyosaki, eu estou lendo A Independência Financeira, de Robert Kiyosaki, eu já li Os Segredos da Mente Milionária, de Harvey Eker, enfim, uma infinidade de livros. Eu estou lendo atualmente um livro que foi recomendado até pelo diretor de marketing da nossa empresa, o diretor de marketing da Bebom, né, o Edinaldo Bispo. Ele refalou desse livro uma vez, né, O Fator Gente Boa, de Tim Sanders. E eu estava lendo esse livro e eu estou com alguma desconfiança de que essa pesquisa, a fonte é esse livro, mas eu não vou dar certeza para vocês. Quando eu retomar as minhas leituras, eu prometo que assim que eu ver novamente esses dados aí, eu vou citar a referência de onde que foi que eu tirei essa referência que está aqui, tá? Então, eu desconfio que seja o Fator Gente Boa, de Tim Sanders. Mas lá ele mencionou uma pesquisa, tá? Que dava esses dados para a gente, né? Que eles fizeram uma pesquisa nos anos 80 e das pessoas pesquisadas, 10% das pessoas tinham um objetivo, tinham um sonho bem definido, enfim, eram pessoas que tinham um alvo. Tá? E 90% das pessoas, que é um número muito grande, era pessoa que era do tipo assim, deixa a vida me levar, eu tô aí, eu tô lá no meu emprego, se não der certo eu vou para outro, enfim, a pessoa era totalmente passageira nesse avião. Então a gente tinha 10% de pessoas que eram pilotos, eram pessoas que tinham objetivo, tinham destino, tinham rota, tinha tudo traçado. Olha, eu vou para a rota tal, vou passar pelo fixo tal, e vou chegar no aeroporto tal, vou realizar a aproximação, né? Aproximação, vou aproar o nariz do meu avião ali para o ponto 220 para o heading, vou colocar o heading do meu avião ali em 220, enfim, vou aproar, vou pousar, depois eu vou sair, vou para outro aeroporto. Então, nós tínhamos 10% dessas pessoas com sonhos, com metas bem definidas, com planos bem definidos. E tínhamos 90% que eram simplesmente passageiras. Vou entrar dentro desse avião e onde ele descer, eu desço. Se cair, também caiu, enfim. E face a esses dados, né, depois de 10 anos, nós tivemos uma tentativa de fazer uma pesquisa novamente com essas pessoas. Então, isso foi a primeira nos anos 80 e a segunda nos anos 90. Então, tirando as pessoas que morreram, outras que não foram encontradas, dessas pessoas que foram encontradas e já tinham o cadastro lá, eles observaram que é o seguinte, 90% das pessoas que sonhavam melhoraram a vida. Então, lembra que lá no passado só 10% sonhavam. E dos 10% que sonhavam, nem todas chegaram a alcançar os sonhos.
Mas é um número bem expressivo, 90%. 90% melhoraram de vida. Algumas dessas 90% realmente ultrapassaram limites que nem elas acreditavam. Mas o mais importante é que as pessoas que não sonhavam, muitas não foram encontradas, não foram pessoas relevantes a ponto de serem encontradas, e das que foram encontradas estavam com a vida no mesmo marasmo, estavam vivendo da mesma maneira, maluca de ser, sem nada definido, enfim. Então, isso só vem reforçar o nosso papo a respeito do sonho. Isso aqui é um dado, eu infelizmente vou ficar devendo a fonte para vocês, assim que eu tiver essa fonte eu repasso, tá? E graças às minhas leituras aí eu consegui coletar isso, que é muito interessante. Então, gente, vamos lutar pelos nossos sonhos. Só assim a gente vai conseguir fazer parte desses 10% aí que tem um sonho, para a gente conseguir 90% da gente conseguirmos mudar a nossa vida, tá? Se você não tiver um motivo forte, cara, é quase impossível ter sucesso nesse negócio. Eu já falei isso anteriormente, tá? Então estou endossando isso. Você precisa sonhar, você precisa ter um objetivo, ter um foco para qual depois você vai concentrar suas energias para ele, tá? Se você é um cara que sonhava e se decepcionou, volte a sonhar. Com esse negócio, dá para trabalhar, dá para conseguir realizar os seus sonhos, sabe? A gente já tem um avião que é o nosso negócio. Se você tiver um sonho, é o combustível que a gente precisa para tocar isso adiante. Então, cara, tenha um objetivo. Largue mão de ser só um empregadinho de uma empresa que você acha às vezes que é uma empresa muito boa, sabe? Isso é muito pouco. Você consegue chegar muito além disso. Você consegue ir muito além. Se eu estou conseguindo ir além, você também consegue. Nós somos todos de carne e osso. Basta a gente focar nisso, a gente criar caminhos, a gente trabalhar com estratégia para chegar lá, tá? Então todos vocês da minha equipe, vocês podem fazer isso, vocês vão conseguir fazer isso. É só primeiro ter o tal do sonho. Sonhe, tenha algo, tenha um plano, procure ver dentro de você o que você quer, para você poder correr atrás disso. Ah, eu quero uma família feliz. Ah, eu quero uma família feliz morando em Paris, né? Então isso é um sonho e você consegue isso. Basta você querer. Você tem que sonhar. E por último, né? Se tu não sonhar, vai deixar a vida te levar, cara. E pô, quem deixa a vida levar, na moral, não tem muito sucesso nesse negócio aqui não. Você vai ter que procurar outra coisa, porque aqui é para cara que tem sonho, que tem objetivo. Tá? Para gente grande, aqui é para pessoas que às vezes não são grandes agora, mas vão se tornar grandes pessoas. Então você está no negócio certo se você optar por sonhar. Aqui, agora a gente vai falar a respeito do foco no nosso sonho. Para você conseguir perseguir o seu sonho, você precisa ter foco. Tá? Para ter foco, é a parte que você precisa ter muita solidez naquilo que você está trabalhando, tá? Porque sabe o que acontece? Às vezes o cara, ele vê esse negócio, ele compreende o negócio, ele entra no negócio, ele torna-se um associado de uma empresa de marketing de rede, no nosso caso da Bebom, né? E o cara tá todo energético, ele começou a olhar para a vida de uma forma diferente, que agora ele vai conseguir, porque realmente o nosso negócio ele permite que as pessoas sonhem e realizem esses sonhos. O grande problema é que às vezes a pessoa está sonhando demais e está criando de menos, criando maneiras de manter-se no foco do sonho dela. Então, às vezes, as pessoas estão sonhando demais e não conhecem do negócio, do potencial do negócio. Elas não conhecem da empresa que elas trabalham. E isso torna-se um calcanhar de Aquiles, porque sonhar é muito bom. E é melhor ainda quando você sonha consciente. Você sabe que sua empresa é uma empresa forte, é uma empresa que está no mercado. Hoje, no dia desse treinamento, a nossa empresa ela está em segundo lugar no ranking da Agência Nacional de Franquias. Tá? Então, isso é muito forte, isso é um sinal muito positivo para o nosso negócio. O outro dado muito bom para o nosso negócio é que a nossa empresa, antes da Unipex 1000 se tornar a segunda colocada na Agência Nacional de Franquias, ela era
um ranking, eu não me lembro mais se era 17ª ou 27ª no ranking, mas quando eles pensaram na Bebom como o braço de multinível da nossa empresa, em 2 meses a nossa empresa alavancou para o 2º lugar. Então isso é muito forte, isso é muito bom, isso é muito forte. Por outro lado, nós temos uma empresa que tem código de ética, temos uma empresa que tem o contrato todinho, perfeito para todo mundo ver, nós temos uma empresa nacional, brasileira, isso é muito bom, é bom para o desenvolvimento do nosso país, a gente está investindo no nosso país, a gente está gerando renda dentro do nosso país, a gente está alimentando o nosso mercado interno, a gente está com expectativa de sair do mercado nacional brasileiro e evadir as fronteiras e ir para o mundo. Então, isso é muito bom para você como cidadão, porque a gente está trabalhando numa empresa nacional e que tem esse potencial fantástico. Tá? Então, o que você precisa? Uma das coisas para você manter o foco, você tem que conhecer a estrutura da sua empresa, saiba onde sua empresa está localizada, se possível vai lá dar uma volta, vai lá na empresa conhecer o pessoal, vai conhecer o dono da empresa, vai conhecer o nosso diretor de marketing, o Edinaldo Bispo, que é uma pessoa muito simpática, que eu tenho certeza que vai te receber tão bem quanto tem recebido a todos nós, sabe? Crie raízes no seu negócio, só assim você vai continuar no foco do teu trabalho, tá? Procure pelas pessoas que estão tendo sucesso na sua empresa. Cara, uma das piores bobagens que o ser humano faz é procurar informação de pessoas que só tem coisa dando errado na vida, sabe? Às vezes você chega para um cara e pergunta para ele, e aí, tudo bem? E aí ele fala, tá muito bem não, bati o carro ontem, minha esposa brigou comigo, tô no vermelho. E aí eu te pergunto, cara, é tanta coisa ruim que esse cara tá passando para você, que você vai pegar esse monte de coisa ruim e vai começar a achar que o negócio que ele tá é ruim também, mas não é. Às vezes o que é ruim são as pessoas que estão no negócio, mas não o negócio por si só. Então, cara, conheça o seu negócio. Conheça pessoas que têm sucesso no seu negócio. É nessas pessoas que você tem que mirar, é dessas pessoas que vocês precisam, é nessas pessoas que vocês têm que se grudar, que tem que estar junto, que tem que absorver. Entende? Então, cara, olhe sempre para o positivo. Você pode estar no maior pindaíba agora. Tu pode estar no maior pindaíba. Mas sabe o que eu vou falar para você, cara? Que tu é um campeão, cara. Sabe por quê? Porque, negão, tu, quando foi para tu nascer, tu enfrentou uma corrida de milhões de espermatozoides. Acredite, você foi o primeiro. Então tu olha lá para os nossos pilotos de Fórmula 1 e vê chegando em primeiro. Cara, isso não é nada. Sabe por quê? Porque para tu ter nascido, era uma possibilidade muito pequena. E tu conseguiu, tu foi o campeão. Tá entendendo? Então, são diversas coisas. Você está vivo hoje. Você está vivo. Você já deve ser maior de idade para estar trabalhando conosco nessa empresa. Você está vivo. Muitas pessoas pararam no meio do caminho. Umas foram assassinadas, outras, por outro motivo, acabou perdendo a vida. Você está vivo, você está respirando. Cara, agradeça a Deus. Agradeça a Deus, para de olhar para esse monte de coisa que você acha que é negativa, porque você tem muito motivo para agradecer a Deus. Eu tenho muito motivo para agradecer a Deus, cara. Sabe? Eu tô hoje, graças a Deus, trabalhando num negócio muito lindo, num negócio onde eu conheço muita gente boa, muita gente legal, muita gente altruísta, muita gente de bem com a vida, muita gente generosa. Eu tenho aprendido a ser generoso com esse negócio, tenho aprendido a ajudar pessoas que às vezes não têm nem expectativa. Então, cara, você precisa estar perto de pessoas que estão tendo sucesso na sua empresa, seja ela qual for, certo? Mas no nosso caso, na Bebom, na minha equipe, eu procuro passar isso adiante para todo mundo. Não seja negativo, porque ser negativo só atrai coisa negativa. É impressionante isso. Eu, graças a Deus, hoje eu sou um cara que penso muito para cima, eu ajudo as pessoas. Às vezes as pessoas estão meio derrubadas, eu vou lá e mostro como que eu estou conseguindo, e a pessoa de repente começa a conseguir, e a pessoa começa a se irradiar e começa a trabalhar de uma forma fantástica, e começa a ter o sucesso que ela tanto procura. Tá? Veja, gente, veja o tamanho da sua empresa. Você sabia que a sua empresa, sabe, em 3 meses, ela teve capital suficiente para pagar para um grande homem aí do nosso trabalho, aí, o Fabiano Montarroios? Você sabia que ela teve dinheiro para pagar uma Lamborghini para ele? Você sabia que a nossa empresa ela teve dinheiro para pagar 6 Mercedes?
Você sabia que foram vários relógios, foram 72 relógios Rolex, já foram mais de 400 canetas Montblanc? Você sabia disso? Então, cara, você está numa empresa que te recompensa quando você trabalha com foco, tá? Então, trabalhe com foco, busque sonhar, busque trabalhar direitinho, aprenda a trabalhar. E você tem que aprender um hábito que, de fato, eu digo por mim. Eu, antes dos meus 19 anos, eu tinha um péssimo hábito, eu odiava ler. Eu não gostava de ler porque ler é chato, cara. Ler é chato. Muita gente me recomendava, ainda mais professor de escola, me recomendava que eu lesse um monte de coisa. Mas ler é chato, entendeu? Porque quando você lê alguma coisa que está falando de um assunto que não te interessa, é chato ler. Mas aprenda a ler coisas que você goste, certo? E quando eu comecei a trabalhar nesse negócio de marketing de rede, eu comecei a ganhar dinheiro com isso, tudo que faz você ganhar dinheiro e dar risada, você gosta. E você gosta de ler. Tanto que tem cara que gosta de futebol, tem outros que gostam de tênis, outros que gostam de outra coisa. E a gente gosta de estar atualizado com as coisas que a gente faz. Eu gosto muito, eu gosto de música, eu toco violão, eu toco piano. Quer dizer, violão só arranho, piano eu ainda trabalho um pouquinho melhor. Mas eu gosto. Então fica fácil ler quando você gosta. E eu gosto muito de ganhar dinheiro, eu gosto muito de ter pessoas boas, bonitas do meu lado. Eu gosto disso, dessa nossa equipe fantástica, desse resultado fantástico. Então eu gosto de estar perto de vocês, entende? E eu gosto muito de ler, eu aprendi a ler, sabe? Então, aprenda a ler que os seus horizontes, com certeza, vão se tornar muito mais próximos. Você não vai ver aquela dificuldade daquele tamanho todo, sabe? Depois que eu conheci esse negócio de marketing de rede, cara, isso me permitiu uma alavancagem financeira que eu não tinha ideia que fosse possível. As pessoas que estão do meu lado, elas ficam de boca aberta, porque muitas vezes eu mostro para elas os resultados que eu estou tendo, e as pessoas ficam assim, de bobeira, elas ficam sem rumo. Elas falam, caramba, cara. Pessoas que trabalham comigo na empresa que eu trabalho ainda, né? Elas olham e falam, caramba, esse cara, eu não sei se ele dura muito tempo aqui dentro, não, porque com o resultado desse, nem eu estaria aqui dentro, né? Mas as pessoas dizem isso porque elas estão espantadas com o resultado desse negócio. E isso, você consegue resultado com muito mais facilidade depois que você lê sobre o assunto, você lê sobre o cenário mundial do marketing de rede, sabe? Você entende o cenário econômico no qual nossa empresa está enquadrada. Então você consegue ter muito foco. E ainda que pessoas venham falar mal do seu negócio por um motivo ou por outro, venham te carregar de coisa que não presta, você não vai perder o teu foco, porque você está embasado em tudo isso que a gente conversou. E agora, por último, para dar bastante solidez ao que a gente está conversando, eu quero falar para você sobre o quadrante de Kiyosaki. Esse negócio, acredite, você vai adorar saber disso. Você vai adorar saber disso, sabe por quê? Porque isso eu não sabia. Eu comecei a tomar consciência disso quando eu li o meu primeiro livro de Robert Kiyosaki, que se chama Pai Rico, Pai Pobre. Cara, lê esse livro. Compra. Faz o seguinte, não fica emprestando nem pedindo livro emprestado não, que isso é uma desgraça, porque você acaba com meus livros. Porque eu tenho um livro que eu já emprestei e sumiu, e eu não quero emprestar mais livro para ninguém. Você já está ganhando dinheiro nesse negócio, pega lá R$30, R$40 e compra um livro. Cara, isso é um bem que você tem, que você não tem ideia do potencial. Tá? O livro Pai Rico, Pai Pobre, cada vez que eu leio, eu pego uma coisa diferente, eu aprendo algo diferente, porque é assim, você relê, dá essa sensação de você aprender coisas diferentes. E uma das coisas que eu vi, lendo a respeito de Robert Kiyosaki, foi justamente a respeito do quadrante de Kiyosaki. Vamos lá. O quadrante de Kiyosaki, ele foi organizado muito interessantemente por Robert Kiyosaki, né? E vamos olhar aqui primeiro para o canto superior esquerdo, aqui onde tem um E grandão, vermelho, escrito empregados. Tá? Então você tem um quadrante onde nós temos 4 grupos de pessoas. Nós temos os empregados, logo embaixo dos empregados nós temos os autônomos ou pequenos empresários. Tá? Do lado direito nós temos os donos de grandes negócios e embaixo os investidores. Então, isso aqui basicamente é o que divide toda a sociedade mundial. Tá? Para você ter uma ideia,
algumas pesquisas, geralmente feitas nos Estados Unidos, né? Aquela revista Forbes, ela é pioneira em estar fazendo essas análises de mercado mundial, né? Na Forbes saiu uma vez uma matéria, eu não me lembro também qual foi a edição da revista, tá? Aí você faz o seguinte, vai procurar saber qual edição que foi isso, tá? Vai ler um pouco. E 90% das pessoas do mundo, tá? Elas trabalham de maneira como empregados ou como autônomos ou pequenos empresários, microempreendedores, né? Esse tipo de nicho de mercado. E essas 90% de pessoas, elas pertencem à classe média pobre. Elas não pertencem à classe alta. Tá? Às vezes, alguns microempresários querem se classificar como classe alta. Tá? Alguns deles até realmente são. Né? Mas, de fato, o que a revista define, né, é que só 10% das pessoas do mundo realmente estão na classe alta. Né? Classe alta é uma classe que tem independência financeira. Certo? É uma classe que não precisa... Eles já trabalharam o suficiente para não precisar mais trabalhar para ter dinheiro. Na verdade, quando você alcança aí ao nível de um dono de uma grande empresa, de um grande negócio, ao nível de investidor, você já não trabalha mais por dinheiro. O que você faz é você escraviza o seu dinheiro e faz o seu dinheiro trabalhar duro para você. Você faz o seu dinheiro gerar renda para você. Então, vamos falar assim pela maioria das pessoas mesmo. A maioria das pessoas, elas estão enquadradas aqui no E aqui, no empregados. E elas são... a gente consegue identificar essas pessoas por algumas características. Os empregados, eles estão sempre procurando um emprego seguro, com bons benefícios e promoções, e querem um contra-cheque estável. Eles não suportam, quem é empregado não suporta variação no contra-cheque. Tá? Se vir R$10 a menos, ele fica louco. Né? Então, a maioria das pessoas elas pensam dessa maneira. Tá? O grande problema dessas pessoas é que, às vezes, elas estão procurando por emprego seguro, mas não levam em consideração que todo emprego é inseguro. Tá? Todo emprego pode acontecer qualquer tipo de coisa no cenário nacional que você se torne uma peça obsoleta nesse tabuleiro, que você não tenha mais necessidade do seu trabalho. Tá? E aí você vai ser um desempregado, você vai ficar com a tua cabeça cheia de problemas, tem conta para pagar. A maioria das vezes, quando você fica desempregado e está à procura de um outro emprego, você vai sem perspectiva. Isso ocasiona você ir receber algo menor do que você recebia antes. É diferente de quando um cara vai procurar emprego já estando empregado, porque de fato ele só muda quando ele encontra uma proposta melhor. Agora, quando está desempregado, qualquer coisa serve. Então você se torna um escravo dessa situação, quando você é um empregado. E acredite, a maioria das pessoas são empregados. Existem algumas delas que se revoltam, que acham que o chefe é burro, ou que a empresa paga mal, e ela tem muito estudo, enfim. Ela encontra alguma força para definir o seguinte: eu não sou empregado, não bato cartão para ninguém, agora eu sou autônomo, porque eu sei fazer melhor, certo? Então eu sou um autônomo. Os autônomos, eles buscam segurança e, se quiser fazer certo, faça você mesmo. Essa é a fala deles. Então, eles acham que eles fazem melhor do que todo mundo, e isso vai promover a eles uma renda melhor, uma segurança melhor. Né? E realmente isso acontece. Eu digo isso por quê? Porque eu na condição de empregado, no passado eu falei, não, eu vou abrir uma empresa de informática. E eu abri essa empresa, uma micro mesmo empresa, né, de informática, e comecei a trabalhar pra caramba. Só que eu via o seguinte: o detalhe de quando você é um autônomo ou dono de uma pequena empresa, ou você é os dois, você é autônomo e dono de uma pequena empresa. Né? Você é a sua própria mão de obra, você é um empresário e é a própria mão de obra. O grande problema disso é que, se você por um acaso fica doente, ou se você distanciar-se do seu negócio, a sua renda vai a zero, certo? Porque tudo depende de fato da sua mão de obra. Então, ser autônomo, um pequeno empresário, também é uma categoria que não gera muita riqueza. Gera algum conforto, mas não chega a gerar riqueza. Então, 90% das pessoas optam geralmente por essas duas opções,
tá? E existe um buraco muito grande que separa o empregado ou o autônomo de um dono de um grande negócio ou um investidor, que é o que a gente vai encontrar agora com 10% da sociedade mundial. Tá? 10% deles são pessoas que têm grandes negócios. Um exemplo deles, Bill Gates é um cara que tem um grande negócio. Né? A revista Forbes ela intitulou, numa das edições dela, que uma empresa grande é uma empresa com mais de 500 funcionários. Então, imagine que quando você tiver uma empresa de 500 funcionários, você vai ter essa independência financeira. Porque praticamente toda a parte de gestão já está feita, você tem grandes líderes tomando conta de grandes equipes, né? Então, isso vai te dar uma certa liberdade para você fazer coisas que você jamais faria na condição de empregado, na posição de autônomo. Você vai poder ter uma liberdade financeira muito grande, né? E aí realmente é uma situação bastante tranquila quando você é um dono de uma grande companhia. O grande problema é que geralmente o dono de uma grande companhia ou é um cara diferenciado, do tipo Ike Batista, que soube empreender desde quando ele vendia seguros até hoje, ele é um grande empreendedor. O cara que é dono de uma grande companhia, ele não tem medo de arriscar, ele é um cara que o que não existe para ele é segurança. Ele é um cara muito safo, porque ele sabe que segurança é uma coisa que não existe. Né? Então, ele olha para um empreendimento e fala, é ali, e vai e investe. E ele torce para que dê certo. Quando dá certo, ele fica feliz da vida. E muitas vezes dá errado. Então, dono de grandes negócios, geralmente, eles já faliram algumas vezes. Tá? E aí, numa determinada ocasião, deu certo, funcionou e hoje eles estão de bem com a vida. Mas a principal característica dos donos de grandes negócios eles estão sempre de olho em bons sistemas, boas equipes de trabalho, querem as pessoas certas trabalhando para ele. Ele sabe que ele não é o melhor. Ele sabe que ele precisa dos melhores. Ele sabe que com os melhores, ele juntando os melhores, ele usa o princípio da cooperação, da sinergia. Né? Ele usa o princípio que é assim, cooperação é quando duas pessoas juntas produzem mais do que quando elas estão separadas. Então, se você junta um monte de gente, você vai ter uma produção muito maior. E os donos de grandes negócios sabem disso. Então, eles aprenderam a dividir o piano. Eles falaram, não, o negócio é meu, mas essa galera aqui que toca. Tá? Então, este é o pensamento dos campeões. São pessoas que sabem trabalhar em grupo. Os individualistas, que no caso são os autônomos, que no caso são os empregados, são pessoas que gostam de trabalhar sozinhas, elas não confiam em ninguém, elas são as melhores, certo? Então, elas recebem pouco, porque elas não produzem numa capacidade alta, que isso possa trazer um ponto de geração de riqueza para elas. É simplesmente um ponto de conforto para alguns. Mas os grandes donos de grandes negócios, eles sabem que, mesmo que ele esteja longe, certo? Ele tem uma equipe com os melhores, ele tem sistemas muito bons que estão... Então, hoje a gente tem sistema de uma forma geral, né? Sistema é um conjunto de atividades que geram resultado. Então, eles têm sistemas fantásticos, né? Eles estão à procura disso. Tudo que melhorar para que essa equipe trabalhe com mais liberdade, com mais eficiência, ele vai estar pensando em agregar para ele. Então, ele se torna um grande empresário, um cara visionário, um cara que sabe o poder que existe na massa, na equipe trabalhando junto, né? Então, este é mais ou menos esses são os tópicos que caracterizam os donos de grandes negócios. E temos também os investidores, que têm as características mais... eles já têm grandes fortunas, geralmente, grande quantidade de dinheiro, e eles sabem que dinheiro faz dinheiro. Então, na verdade, o que os investidores olham é o potencial das grandes empresas, nem sempre de grandes empresas, mas os negócios potenciais no qual ele vai investir o dinheiro dele, e aquilo tem uma possibilidade muito alta de dar certo. Então, é isso que um grande investidor ele olha, e é por isso que nós temos grandes homens, aí, por exemplo, Warren Buffett, né, que é um cara que investiu na Coca-Cola quando a Coca-Cola era
bem significante com relação ao que ela é hoje, e quando a Coca-Cola cresceu, ele faturou milhões com isso. Então, o Warren Buffett é um exemplo aí de um grande investidor, né? Mas, enfim, a gente conseguiu aqui definir, né, as pessoas, como elas são, e enquadrar elas aqui. E onde fica a gente, né? A gente que trabalha no marketing de rede. O autor desse quadrante, o Robert Kiyosaki, ele montou esse quadrante para que ele pudesse exemplificar uma maneira das pessoas passarem de um lado do quadrante para o outro lado do quadrante. Então, por exemplo, nós temos aqui os empregados e os autônomos. E nós temos uma barreira muito forte que divide eles aqui. E, do outro lado, nós temos os donos de grandes negócios e investidores. Em maneiras normais, é quase que impossível você, de empregado, ser um grande empresário, dono de uma grande empresa. Ou um grande investidor, porque você não tem capital para isso, você não tem preparo para isso. Você não tem um conjunto de instruções que te levem até ali, ao outro lado. E os autônomos, muito menos. Porque eles não têm nem o direito às férias que os empregados têm. Eles têm que trabalhar constantemente, dia, noite. Eles são a alma do negócio. Se eles pararem, o negócio morre. Então, é praticamente impraticável você sair do lado esquerdo, que é onde estão as pessoas comuns, para o lado direito, que é onde estão as grandes pessoas de sucesso no mundo dos negócios. Mas uma ferramenta muito eficiente que permite que você migre de qualquer lado da esquerda para qualquer lado da direita é o marketing de rede. Porque o marketing de rede, você vai começar a andar com pessoas que estão começando a compreender o quanto equipe é importante. Então, são pessoas que estão começando a perder aquela ideia de ser individualista e estão começando a ganhar a ideia de ser equipe, de ter equipe, de gerenciar a equipe, de trabalhar a equipe, de procurar induzir a equipe à produtividade. Tá? Então, o marketing de rede ele nos beneficia com essa transição. Tá? Então, o bacana é que tanto faz você sendo empregado, você sendo autônomo, para você iniciar num negócio de marketing de rede, você não precisa de grandes quantias financeiras. Você, com uma pequena quantia e bastante suor, bastante dedicação, você consegue, alguns fazem em meses, outros em anos, né? E você consegue fazer uma migração do lado de ser um autônomo para você ser um empresário, para você ser um grande empresário, para você ser investidor, né? Para você ter, porque uma empresa de marketing de rede, uma empresa séria de marketing de rede, ela vai te dar longos anos de sucesso, né? Ela vai conseguir você conseguindo lidar com sua equipe, fazendo a sua equipe crescer, fazendo a sua equipe se unir, fazendo a sua equipe trabalhar direitinho, conforme as normas da empresa que você está defendendo, você vai conseguir aumentar essas pessoas e você vai usar ferramentas que somente donos de grandes negócios usam, que empregado não usa e que autônomo também não usa. Porque autônomo é autônomo, trabalha sozinho, empregado muito menos. Né? Mas donos de grandes empresas usam ferramentas de gestão de equipes, você vai aprender a lidar com essas pessoas. Então, o marketing de rede, ele vai estar te nutrindo com essas informações, que vai permitir com que você, amanhã ou depois, tenha a sua mente toda modelada para ser o dono de uma grande companhia. Então, nós temos algumas pessoas, por exemplo, o próprio Warren Buffett, ele já falou, né? Ele falou, se hoje eu perdesse toda a minha fortuna, eu reiniciaria novamente do zero e conquistaria a minha fortuna toda. E tem gente que às vezes perdem o emprego e ficam um ano desempregados e passando necessidade, quando volta para um subemprego e trabalha duro e não consegue nada. Enfim, isso tudo é separado pela diferença de pensamentos. Então, gente, o nosso negócio é um negócio que é a ponte que vai permitir com que você migre do lado esquerdo do quadrante do fluxo de caixa do Robert Kiyosaki para o lado direito. Você vai passar a engrossar o caldo desses 10% de pessoas. E a nossa equipe vai conseguir fazer isso.
a gente está trabalhando sério, vocês já estão começando a ter resultados fantásticos, tá? Pessoas que não tinham expectativa nenhuma estão começando a ter resultados brilhantes com o nosso negócio de marketing de rede. E com o nosso trabalho em equipe, esclarecendo dúvidas, andando junto, a gente consegue influenciar as pessoas da nossa equipe, a gente consegue influenciar para que essas pessoas cresçam, para que essas pessoas comecem a acertar, tá? E a gente vai trabalhar de modo a cada vez aumentar mais essa ponte que liga o lado direito, o lado esquerdo ao lado direito, tá? Então, hoje nós temos muitos empregados vindo para o nosso negócio, temos muitos autônomos vindo para o nosso negócio, e a gente sabe que essas modalidades de trabalho tomam muito tempo, requerem muito tempo dessas pessoas. E o que você, que está aí do outro lado vendo esse vídeo, né, precisa ter em mente é que você precisa passar adiante isso que eu estou passando hoje aqui para você, o potencial do nosso negócio. A gente está no negócio do século XXI, certo? É um negócio do século XXI, ou seja, é um sistema de negócio que alavanca muito a empresa e as pessoas que trabalham nessa empresa. Vocês vão ver alguns documentários. Eu vi um documentário, não é tão recente, de 2009, mas em 2009, o negócio de marketing de rede no Brasil, ele tornou aproximadamente 500 milionários, certo? Então ele é um negócio que as pessoas às vezes não chegam a ser milionários, mas 500 é um número forte, né? Hoje eu já não tenho o dado atualizado de hoje, mas se a gente procurar, a gente encontra. E é um desafio para você. Procure saber disso. Procure saber o potencial do nosso negócio. O nosso negócio, vai ter gente falando assim, que uma vez eu entrei numa empresa lá no passado que, enfim, eu coloquei dinheiro e o dinheiro sumiu e eu me lasquei na empresa. Cara, existem empresas e empresas, existem empresas sérias. A Bebom é uma empresa séria, que tem um nome sério, que tem um nome por trás disso, que é o Unipex 1000, que tem um nome muito forte, que é o nosso diretor de marketing, que é o Edinaldo Bispo. Então, gente, a gente tem um potencial muito grande na mão, a gente está dentro de um foguete. E o combustível para esse negócio é o seu sonho. Você alimentou ele, você colocou combustível, você vai fazer a propulsão desse foguete mais além. Agora você vai precisar entrar em contato com seus líderes, certo? Então procure os seus líderes, procurem com eles, procurem saber, pergunte a ele o que eu posso fazer para melhorar o meu resultado, o que eu faço, eu já estou indo bem, mas eu quero melhorar, enfim. Pergunte a ele que ele vai te responder e você vai se tornar um profissional cada vez melhor no mundo do marketing de rede. Você vai conseguir muito sucesso nesse negócio, assim como eu estou conseguindo, como eu estou vendo pessoas na minha equipe conseguindo, sabe? Pessoas que, às vezes eu até brinco, eu falo assim, olha, tem uma vaga de emprego aqui, você não quer? O cara fala, tô fora, meu, depois que você mostrou esse negócio aqui, eu não quero saber mais de emprego. Então, a gente vê mudanças radicais na vida das pessoas nesse sentido, nesse ponto. Tá? Então, faça a sua equipe enxergar o potencial desse negócio. Mostre a ela. Se você não treinar a sua equipe, ninguém vai treiná-la, certo? Você é o responsável por isso. Eu tenho minha responsabilidade, que é passar isso aqui para você, que é meu direto, mas eu não conheço todo mundo, já tem muita gente na minha equipe, e eu peço caridosamente a você, passe isso adiante, ensine as pessoas a trabalharem com mais eficiência, que o seu negócio vai prosperar igual o meu está prosperando. Tá? Seja humilde, queira aprender. Eu sei que às vezes você pode ter vindo num nível que você considera maior do que os outros que estão nesse negócio, que existe muito isso, é uma massa bastante heterogênea, assim, a gente às vezes tem gente que é desempregada, às vezes tem gente que investe 33 mil reais, e que já tem um nível de vida um pouco diferente, e às vezes a gente no começo encontra umas barreiras sociais nesse sentido, e eu vou pedir encarecidamente a você, esse negócio ele é um negócio tanto para um cara que tem mestrado, doutorado, como um negócio para um cara que só tem até a 4ª série. Quando você vai entrar num negócio de marketing de rede, se ele for um negócio sério, ele não vai exigir nenhum tipo de estudo de você, ele só vai exigir o teu CPF, o cadastro de pessoa física. E no mais você vai aprender tudo dentro da companhia. Então, se você tem o diploma, seja lá qual for, da USP, da FUVEST, de Harvard, entenda uma coisa, este é um novo mundo, você vai precisar aprender, trabalhar dentro desse novo mundo para você ter sucesso. Porque se você tiver vícios antigos, finalizar,
Para finalizar, eu vou recomendar que vocês leiam, tá? Então, um dos livros mais fantásticos que eu li foi Os Segredos da Mente Milionária, de Harvey Eker. É um livro muito interessante, muito bom. Foi um dos livros onde eu tive foi muito gostoso fazer essa leitura desse livro. Foi muito gostosa, uma leitura muito boa. Não cansa, você não fica sossegado quando você termina de ler o livro. Então é um livro muito bom. Depois eu peço para você leia Pai Rico, Pai Pobre, de Robert Kiyosaki. É um livro fantástico que mostra muito claramente as diferenças dos pensamentos das pessoas que têm liberdade financeira para as pessoas que ficam na corrida dos ratos, que ficam correndo atrás de dinheiro duramente. Tá? E, em último lugar, o livro Independência Financeira, também, de Robert Kiyosaki. É um livro que vai te ajudar muito a refinar esses conhecimentos que você adquiriu dos Segredos da Mente Milionária e Pai Rico, Pai Pobre. Então, eu recomendo muito para você. Leia isso, incentive que as pessoas da sua equipe leiam esses livros, tá? Incentive que as pessoas comprem os seus próprios livros. Incentive porque isso a nível cultural, a nível de Brasil é muito importante. Incentivar a leitura. Incentive a leitura do seu filho, sabe? Ele já lê, já é uma criança. Comece a passar esse tipo de educação, porque lá na escola que ele vai, muito provavelmente ele não vai ter esse tipo de educação financeira. Ele vai ser um cara que vai crescer, que vai completar 18 anos, que vai ganhar o seu primeiro salário, e aí ele vai ver os amiguinhos com carro, ele vai querer competir, vai querer comprar um carro, vai financiar um carro em 60 vezes, vai pagar um turbilhão de juros, às vezes nem vai conseguir pagar o carro, vai entregar o carro, enfim. Vai ser uma loucura a vida desse menino. Então ensine seu filho, ensine-o a aprender que a vida não é ruim assim, não. Existem ferramentas muito boas para a gente conseguir ter uma vida mais equilibrada, financeiramente livre, tá? Então, ajude o nosso país precisa disso. O nosso país precisa aprender que eu vejo muitas vezes senhorizinhos trabalhando duro na indústria para ganhar R$1.000 por mês, e às vezes eu acho até insano que eu olho no contra-cheque da minha empresa de marketing de rede, e às vezes é um dinheiro que eu ganho em 3 dias, isso, sabe? Muitas vezes eu ganho em um dia só 3 vezes do que esse cara leva um ano para ganhar, um mês para ganhar. Então, gente, vamos ensinar nossas crianças a entenderem isso, e a gente vai ser muito agradecido quando eles estiverem grandes. Então, gente, este foi mais um treinamento. Meu nome é Elivander, um treinamento especial para a equipe Siga Adiante. Um forte abraço a todos e fiquem com Deus.